rendição harmônica. O que a gente chama de rendição harmônica, né? Vamos só, em primeiro lugar, faz uma respiração profunda aí. Para a gente, mais do que escutar, a gente sentir isso, né? Esse movimento. Pessoal, assim, a gente precisa compreender que a nossa mente, ela não é a nossa alma. Então a nossa alma está para além da nossa mente. As nossas compreensões intelectuais, cognitivas, elas não alcançam a grandeza da nossa alma. Esse é um conceito essencial. Quando a gente fala, inclusive, aqui de discernimento, a gente não está falando só de um processo mental. A gente está falando que o nosso discernimento agora, ele inclui os movimentos da nossa alma. Isso é essencial. Então, o discernimento inclui o nosso sentir, inclui os movimentos da nossa alma, e aí, de fato, a gente consegue ir ampliando, discernir, né? Porque senão antes o próprio discernimento ele ficava mais limitado. Vamos supor que até o próprio conceito de discernimento, sua capacidade de discernir, ela vai ampliando conforme você vai sutilizando nesse sentido que a gente falou, ou acessando camadas mais profundas, ou acessando movimentos mais amplos, né, em harmonia. Então, o que a gente chama de rendição, que é o que a gente começou a falando? É a gente se abrir para compreensões que podem nos transcender ou transcender a nossa capacidade, principalmente mental, naquele momento. É como se eu falasse assim, olha, racionalmente eu estou vendo 3 caminhos. Então, se eu fosse só num raciocínio matemático, eu falasse, ó, tem o caminho A, B e C. Deixa eu olhar o caminho A, deixa eu olhar o caminho B, deixa eu olhar o caminho C. E eu falasse assim, o caminho B aqui é o, né, matematicamente, é o que parece, é o que é promissor, isso. Só que talvez isso de uma perspectiva mental só. O que eu preciso fazer aqui, considerando que a gente já tem acesso a outras coisas, eu poderia utilizar um sentir também, né? O que a minha sensação me traz entre os caminhos? Eu posso sentir talvez que o C me pareça mais promissor do que o B, que é matemático ali, né? Mas agora incluindo compreensões sistêmicas, extrafísicas, esse sentir mais profundo, né, de harmonia com a unidade, com além da verdade, com tudo isso, eu faço algo para estar nessa harmonia e permito aí sim ver esses caminhos e me rendo. E aqui é me rendo. Então me chega algo que pode me mostrar assim: o A ou o C. O A 80% e o C 90, 95%, né, são caminhos de harmonia. Eles têm possibilidade os dois de ficar 100% com alguns ajustes, mas essas são as duas opções aqui. Mas eu precisei me render e sentir esse algo que transcende, onde eu acesso informações que até mesmo talvez eu não consiga explicá-las, e vai além de um sentir padrão, né? Como se eu falasse, eu sinto que é por aqui, eu sinto que é por aqui, né? Que é quase como um gostar, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu me sinto bem fazendo isso, eu não me sinto bem. Esse sentir que a gente está se referindo é algo bem mais amplo, bem mais profundo, que está relacionado com isso, com essa harmonia com Deus, ou para quem não considera Deus, né, vamos dizer numa linha budista, por exemplo, em harmonia com a existência, em harmonia com a unidade, com todos os seres, com tudo isso, e desse lugar eu me rendo e permito que o caminho harmônico se manifeste. E aí eu vejo esse caminho harmônico.
é muito provável que após essa rendição, talvez imediato ou não, depois de um tempo, eu até entenda racionalmente o porquê da escolha daquele caminho. Mas pode ser que num primeiro momento não. Pode ser que num primeiro momento a minha mente matemática não conseguiu ver todas as variáveis existenciais. E para isso eu precisei de um outro canal, né? E precisei me render nesse sentido a isso para que eu pudesse seguir um desses caminhos que foram apresentados como harmônico. Então, esse é um conceito essencial. Sem rendição, não há felicidade real, porque as minhas opções ainda vão ser limitadas conforme o meu ser. Se eu trouxesse para uma outra esfera, eu vou falar assim: ok, você é uma centelha divina. Você é uma centelha divina. Mas até que você se renda à centelha divina que você é, e permita que os caminhos para a manifestação dessa centelha divina aconteçam, é como se você quisesse a todo momento ser uma centelha divina. Daí você fosse construindo, ao invés de acessar aquilo que você já é. Só que você precisa se render, porque senão o que acontece também nesse processo que eu falei, nesse último exemplo? Senão você tende a achar que que as suas limitações atuais, se elas existirem, são a sua centelha divina. Entendeu? Então, se não tiver rendição de fato, não tem como você acessar algo que te transcende naquele momento, que pode transcender, né? Eu vou dar o exemplo de Buda. Se você não é um iluminado, se você não sei que você se iluminou, então você não está na sua centelha divina. Totalmente, né? Esse é o ponto. E tá tudo bem. Às vezes o ponto é isso mesmo. Então a rendição ela vai contribuindo que cada vez mais a gente acesse aquilo que é de uma maneira harmônica, de uma maneira leve, de uma maneira feliz. Mas eu preciso de rendição. Inclusive porque tem muitas coisas que ao se render, eu vou precisar sair desse estado, desse que eu não sou, mas que eu acho que eu sou, e me corrigir. Então, a rendição, muitas vezes, ela vai levar processos de correção lá da sua alma, mas que eu preciso, de fato, me render. Porque senão eu vou tentar só ampliar aquilo tudo que eu não sou, que eu acho que eu sou, e vou gerar mais causa ainda. Quando a gente fala de reencarnação ou de modelos onde eu sou convidado a revisitar lugares da minha alma que eu ainda não vi, tem a ver com isso. E isso tudo que eu estou falando aqui, gente, é como se... Claro, é escolha de cada um, mas não tem nem por que a gente querer mentir, porque você mentir para você mesmo, se você está rendido ou não vai adiantar nada, porque se você não tiver e seguir um caminho que não é, eventualmente você vai precisar olhar para aquilo, nessa ou em outras vidas, ou em outros modelos existenciais. Então, só uma rendição de fato a esse caminho, essa rendição harmônica, né? E a gente fala se render porque é um se render mesmo, a gente vai podendo acessar aquilo que é, e a nossa alma vai encontrando o caminho harmônico dela real, real. O que a gente pode falar como um grande norte é que esse caminho sempre leva a um lugar de mais amor por tudo, de mais amor por todos os seres. Você vai estar sentindo mais amor por todos os seres. Esse é um bom norte. Se o seu processo de rendição não está levando você a sentir mais amor por todos os seres, então a gente vai falar, não é por aí, sai daí que você não está se rendendo nada, você só está se iludindo de alguma maneira. E eu estou falando todos os seres, né, cada um, os movimentos harmônicos, cada um no seu lugar, tudo isso, né, o processo de total harmonia, mas sim é um lugar de mais amor, cada vez mais por todos os seres, por tudo que é, por tudo que existe além, harmonia. Então isso a gente chama dessa rendição harmônica tão essencial para que a gente vá
acessando de fato a nossa centelha divina, nosso eu superior, vivendo com a centelha divina, com o eu superior dos outros seres, da existência e tudo isso. E isso não impede a gente em nenhum nível de errar ou de qualquer coisa desse tipo, porque pode ser que eu não estava vendo um aspecto e agora eu vi, então a gente precisa inclusive se render, ter humildade e falar, nossa, eu achei que era assim, eu achei que estava por aqui, não, agora eu vi que não é, então deixa eu me corrigir, opa, agora é por aqui, e tudo isso. Então é um lugar, gente, eu não vou falar, é uma das últimas coisas aqui, para que também não fique uma dúvida em relação a isso. Hoje na Terra, independente de outros mestres que passaram na Terra, não é uma comunicação mais direta você, Deus. Vamos lá, tá? Você e o mais sublime. Não é só isso. Quando eu falo aqui de mais amor pelos outros seres, você de fato vai estar sentindo mais amor por toda a unidade. E não só algo como uma relação sua com o divino e como se aqui não importasse, né? Não, um lugar de rendição hoje ele vai envolver tanto aqui em relação ao divino como o divino manifesto em todas as coisas. Então é um movimento de amor por todas as coisas, né? Que de você para tudo, todos e além só flua harmonia. É isso. Mais coisas podem ser ditas desse movimento de rendição, mas a gente sente que hoje é o suficiente. É isso, nós agradecemos.